Gênesis 21, de 14 a 20. O texto bíblico diz assim: Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, e tornou-se flecheiro. Amém. Pai querido, nesta noite, quando estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, é com reverência que nós nos colocamos diante dela, na certeza de que dependemos dela para a nossa vida, de bom testemunho, de que dependemos da Tua Palavra para a nossa salvação, para a vida eterna. E é por isso, Senhor, que queremos ter nossos ouvidos abertos, e os nossos olhos abertos, e o nosso coração dilatado, aberto à revelação da Tua Palavra e ao mover do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, porque não passamos de vasos de barro, tanto para falar quanto para ouvir, mas sabemos que a excelência do tesouro é o que habita dentro de nós, no nosso espírito. E sabemos que o Senhor, com graça, pode nos falar e pode nos transformar. É o que nós te pedimos nesta noite, entregando este tempo de compartilhar da Tua Palavra em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu hoje gostaria de falar sobre o tema Olhos Abertos. Talvez uma das coisas que você há de sentir como necessidade é de ter olhos abertos para tudo na sua vida, especialmente quando você descobre que se você tivesse olhos abertos para determinadas situações no passado, você não teria caído em ciladas, você não teria se deixado enganar, você não teria desanimado. Olhos abertos para perceber quem está te lesando na sua empresa, olhos abertos para você poder discernir e perceber o momento em que seu filho começa a se desconectar do seu coração. Olhos abertos para ter um discernimento diferente daquilo que se vê no plano humano e terreno. Olhos abertos espiritualmente falando, para você sentir a sinalização de Deus no teu coração, ora trazendo um determinado peso, ora trazendo uma determinada paz, mas uma convicção de que aquele sinal, de que aquela palavra e de que aquela direção tem vindo da parte de Deus, abrindo os seus olhos, a fim de que você veja o que humanamente falando você não consegue ver, mas só consegue ver com a visão espiritual. Olhos abertos que Agar precisava ter, e de fato Deus abriu os seus olhos no momento mais crucial da sua vida, quando ela estava sozinha com seu filho no deserto, onde ela já tinha despejado a última gota d'água na boquinha do seu filho, e já não tinha mais nada para comer, nada para beber, e desesperada ela coloca o filho de um lado, porque ela não suportaria vê-lo morrer, então ela o coloca de um lado e vai para o outro lado, e ela se acabrunha, e ela se fecha, e ela chora, simplesmente porque ela não consegue ver. Não consegue ver que perto dela tinha um poço. Até que Deus vem e abre os seus olhos e ela vê, puxa, o poço estava aí. O poço não foi uma mágica, não foi um milagre, o poço estava aí. Mas eu não conseguia vê-lo. E é exatamente isso
que a gente, é a essa conclusão que a gente chega. Puxa, essas coisas estavam tão perto de mim, mas eu não conseguia ver. Por que eu não via? Estava debaixo do meu nariz e eu não consegui perceber. Por quê? Porque embora vendo, você não via. Porque embora vendo com os seus olhos físicos, você não percebia com os seus olhos espirituais. Então você via, mas não via. Você via, mas não percebia. Você via, mas não discernia. E então aquela mulher, estando próxima da sua salvação, precisou que Deus lhe abrisse os olhos, para que então aquele desespero se transformasse em alívio, e aquela sensação de morte pudesse ser substituída pelo gozo da vida, do livramento, da continuidade da existência, tão somente porque Deus lhe abriu os olhos. E o objetivo dessa palavra hoje é lhe ajudar, amigo, amiga, você pai, você mãe, você jovem, você adolescente, que se vê, olha para um lado, olha para o outro, não tem saída, há uma agonia, uma angústia, portas fechadas. A minha oração é que essa palavra de alguma forma lhe alcance e lhe ajude a erguer o seu olhar, não esses físicos, mas o olhar espiritual, e que Deus lhe abra os olhos para que você veja, para que você enxergue saídas, possibilidades na sua vida, em nome de Jesus. A história é que Deus havia falado a Abrão e Sara. Abrão e Sara, vocês vão ter um filho. Mas Sara era estéril. E o tempo passa, o filho não vem. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, o filho não vem. Ela se precipita e fala para o marido: olha, Deus prometeu um filho, mas eu sou estéril. Faz o seguinte, tenha um filho. Eu vou ter um filho através da escrava, Agar. Então, você pode se deitar com ela e você pode ter um filho com ela, e ele será considerado meu filho. Pois bem, Abraão tomou a escrava Agar e teve um filho chamado Ismael. Passando-se um tempo, Deus cumpriu a promessa e abriu a madre de Sara, e Sara conseguiu ter um filho. Só que agora tem um conflito. Há 2 crianças em casa. Um é o filho de Sara e o outro é o filho da escrava, ainda que o pai fosse o mesmo. E Sara, então, a dona da casa, olha para aquela situação e fica enciumada, e vê os 2 meninos brincando no quintal, e fala: olha, o filho da escrava não vai herdar com o meu filho. Então, põe para fora a escrava, põe para fora o seu filho, porque o filho dela não vai herdar com o meu filho. E Abraão, então, que era o pai dos 2, fica ali naquela angústia, tanto porque era o filho que ele teria que mandar embora, mas a angústia porque não era legal fazer o que ele estava para fazer, mandar embora, a lei da época não permitia. E ele fica em conflito, e à noite pensa, mas Deus fala ao coração: tenha paz, Abraão, faz o que Sara está mandando, né, a mulher mandando, faz o que Sara está mandando, porque na verdade é isso, né, quem manda na casa. Bom, vamos mudar de assunto, virar a paz. Faz o que Sara está pedindo, porque eu vou cuidar de todas as coisas, eu vou cuidar de todos os detalhes. Então, no dia seguinte, Abraão, com seu coração rasgado, moído, triturado, ele pega o seu filho e pega a escrava, prepara pães e uma botija d'água e os despede. E eles vão embora. E esse é o contexto. Está Agar perambulando pelo deserto de Berseba. Interessante que Berseba significa o lugar do poço, ou dos 7 poços, mas era um deserto, e ela não via. E então ela pega o seu menino e vai, e segue, e segue, e segue. Eu quero, em poucas palavras, tentar trazer para vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, o que fecha os nossos olhos? O que nos impede de ver? O que nos impede de enxergar? Há 4 coisas que estão no contexto daquilo que de alguma forma fecha o nosso entendimento, de maneira que a gente não consiga ver o que precisamos ver. A primeira coisa é o deserto. Diga, o deserto. Diga mais uma vez, deserto. Embora eu tenha colocado o deserto como uma causa para o fechar dos nossos olhos, mas eu quero lhe dizer o seguinte, que o deserto,
não fecho os olhos de ninguém. O que complica é a maneira como eu lido com os desertos na minha vida. O deserto na minha vida pode ser um elemento que fecha os meus olhos, não pelo deserto em si, mas pela maneira como eu lido com o deserto. Entenda que o deserto não fecha os meus olhos, mas ele apenas tira dos meus olhos o que eu estou acostumado a ver. E aquilo que eu estou acostumado a ver, muito provavelmente, foi aquilo no qual eu decidi fundamentar a minha vida. E é por isso que quando eu lido com um deserto na minha vida, na minha história, o deserto não fecha os meus olhos, mas o deserto tira dos meus olhos aquilo que eu estou acostumado a ver, e aquilo que eu estou acostumado a ver, muito provavelmente, é a base da minha vida. Por isso, o deserto é uma bênção, porque se nós aprendermos o significado do deserto, vamos descobrir que aquilo sobre o qual fundamentamos a nossa vida foi um fundamento errado. E quando eu experimento o deserto e não vejo mais aquilo que eu estava acostumado a ver, é Deus me purificando, é Deus me curando, é Deus estabelecendo a minha vida no lugar certo. Não nas coisas que eu via, mas sim em Deus. Deus é a única base da minha sustentação. Deus é a única base da sua sustentação. Deus deve ser o único fundamento da sua vida. Por que eu digo isso, queridos? Porque Agar, embora escrava, um dia antes, ela tinha Abraão, o pai de Ismael, ela tinha dinheiro, embora escrava, ela tinha lugar, ela tinha cama, ela tinha pão, ela tinha água, ela tinha conforto, ela tinha gados, ela tinha tudo que de bom e do melhor Abraão poderia lhe conceder. Mas de um dia para o outro, num dia ela tinha tudo, no outro dia ela não tinha nada. Eu queria lhe perguntar como você tem lidado quando Deus começa a tirar as coisas. Como você tem lidado com os desertos quando Deus começa a mudar a configuração da sua vida. A primeira impressão que causa, o primeiro impacto é desconforto. Mas eu quero lhe dizer que este é um santo desconforto. Porque aquilo sobre o qual você estava baseado e firmado, e se porventura Deus te tirou e te colocou num lugar, cadê aquilo que eu tinha? Cadê aquilo no qual eu estava firmado ou descansado? Onde estão? Não tem nada. Pois bem, bem-vindo a uma nova experiência onde eu, Deus, serei tudo na tua vida. Eu serei a tua água, eu serei a tua alegria, eu serei o teu marido, eu serei a tua esposa, eu serei o teu filho, eu serei o teu advogado, eu serei o teu juiz, eu serei o teu Deus, eu serei o teu pão, eu serei a tua direção. Por isso que às vezes a gente fica estremecido diante de situações em que de uma hora para outra eu tenho tudo e de repente eu não tenho nada. Eu entro num deserto e fico ali vagando e perambulando, não sei para que direção eu vou. Por quê? Porque eu estava acostumado com tudo certinho, tudo no meu controle, tinha tudo a hora que eu queria. E de repente agora eu não tenho nada, eu dependo de Deus. Então o deserto é uma bênção, mas dependendo de como você lida com ele, se você lida com o deserto com amargura, é isso que fecha os seus olhos. O poço está do lado, mas a amargura, pelo fato de você ter sido remetido a uma condição para a qual você não estava programado, é essa amargura e essa ânsia da alma por lidar com o deserto que fecha, obscurece a visão, e ainda que o poço esteja do lado, você não consegue ver. Então Agar vai seguindo. Primeiro é o deserto. Mas em segundo lugar, é o desespero. Enquanto tem pãozinho, enquanto tem água, enquanto tem um menino do lado, vamos caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando. Mas chega um determinado momento, a água está acabando, e ela olha a botija,
não tem para muito tempo, e segue mais um pouco, e não acha nada, olha para a botija, um pouco menos de água, olha para um lado, deserto, desespero, e chega o momento que ela vira a última gota na boca do menino, não tem mais nada. Coloque-se no lugar dela. Primeiro lugar é o deserto, mas segundo lugar é o desespero. Eu acredito que você já deve ter passado por isso, de ter feito investimentos em alguns lugares, mas chega a crise, aí você começa a sacar de um lugar, aí de repente chega a crise, vende as ações, aí chega a crise, vende a empresa, aí chega a crise ainda, e vende mais alguma coisa, e chega um momento em que você despeja a última gota d'água, não tem mais nada, não tem mais de onde tirar, já recorri a tudo, já bati em todas as portas, não há mais absolutamente nada. É o desespero. Fez o que ela sentiu. Ao derramar a última gota e perceber que estava longe de chegar ao lugar prometido. Sabe aquela coisa que passa na alma da gente? Eu não sei se você já teve sob a mira um revólver alguma vez. Eu já tive 2 vezes. E uma vez dentro de casa, e um revólver apontado, e você sente aquele negócio passando, subindo e descendo, e seu sangue fica quente, e você olha para sua criança, Daniel era pequenininho, eles nos trancam no banheiro, e o Daniel estava assim, tremendo, bem pequeno, sob a mira de um revólver, vem aquela sensação de que, olha, é a minha última hora, último minuto, a última gota d'água, é o desespero que vem. Mas o desespero fecha os nossos olhos. E ela vai seguindo. Chega um momento, depois de despejar a última gota, ela desiste. Deserto, desespero e desistência. Ela desiste da luta. Não há mais água, não há mais pão, não há mais direção. Ela pega o menino e coloca no pé de uma árvore e vai para um outro lado, porque ela diz assim, eu não consigo ver o menino morrer. A gente desiste quando a única coisa que a gente consegue ver é a desgraça. Mas Deus quer abrir nossos olhos para que possamos ver o poço. Mas a desistência nos faz enxergar apenas uma única coisa. Há uma frase descrita aqui, eu estou colocando o menino aqui e eu vou para o outro lado, porque eu não suportaria ver o menino morrendo. Porque era isso que passava na cabeça dela. Meu querido, seus olhos se fecham quando o desespero e a desistência se configuram no seu coração, de tal maneira que você só consiga enxergar morte, desgraça, diagnóstico ruim, maldição, tropeço, pedra, fundo de poço, agonia. Era este o cenário. Quando ela desiste do menino, é porque ela assentou na sua mente, no seu coração, o fatalismo de que não haveria outra saída a não ser a morte do menino. Então, eu desisto de você porque não suportaria vê-lo morrendo. E vai para o outro lado. Quando você desiste, é porque de alguma forma você só consegue ver o que não vai dar certo. Deserto, desespero, desistência. Mas a última palavra, dentro do contexto que fecha os nossos olhos, é o sentimento de desamparo. Então repita após mim. Deserto, desespero, desistência e desamparo. 4 palavras com D de propósito para você não se esquecer. São os 4 Ds que fecham seus olhos. Lembrando que não é o deserto que fecha, mas a forma como você encara o deserto. Mas vamos lá. Deserto, desespero, desistência
e desamparo. Quando ela coloca o menino de um lado no pé da árvore e ela vai para o outro lado, Agar está no extremo da condição de desamparo. Porque até aquele momento ela ainda tinha um amiguinho, que era o seu filho, que era companheiro de conversa, companheiro de sonhos, companheiro de expectativas, mas naquele momento em que ela desiste do menino, e ela o coloca do lado, e ela vai para o outro lado, Agar está absolutamente só. Sem Abraão, sem a casa, sem dinheiro, sem pão, sem água, e agora sem Ismael. Desamparo. Talvez seja essa condição em que você tenha se visto nos últimos meses ou nos últimos anos, e isso tem feito com que a sua alma não consiga ver coisas novas que Deus tem para a sua vida. O deserto, o desespero, a desistência e o desamparo. Até que Deus vem e na sua misericórdia e graça, Ele começa a falar com você. E Ele está falando com você hoje. Você pode dizer para o seu vizinho, Deus está falando com você hoje, em nome de Jesus. Se por um lado, estes 4 Ds, deserto, desespero, desistência e desamparo, contribuem para que nossos olhos se fechem, mas Deus, na sua misericórdia, Ele trabalha para que nossos olhos se abram. Mas não é automático o abrir dos olhos. Há um processo pelo qual Deus nos leva, e esse processo é muito claro pela palavra que nós encontramos, quando o anjo começa a falar com Agar, quando ela estava do outro lado, o menino estava do outro lado, sem água, sem pão e sem direção. O anjo vem e lhe fala algumas coisas que preparam o caminho para que os olhos se abram. Em primeiro lugar, ele pergunta, o que a aflige, Agar? Em primeiro lugar, o anjo questiona o nosso sentimento. Quantos aqui querem ter seus olhos abertos? Você quer ter seus olhos abertos? Guarda bem o que eu vou lhe dizer agora, em nome de Jesus. Se você quer que seus olhos se abram, questione os seus sentimentos. Quando o anjo pergunta, o que te aflige, Agar? Imagina ela respondendo assim, o senhor está me perguntando o que me aflige? Porventura o senhor não viu a última gota descendo? Porventura o senhor não percebe o lugar onde eu estou, com meu filho, sem comida, sem água, sem direção? Mesmo assim o anjo pergunta, o que a aflige? O que se passa com seus sentimentos? Por mais óbvia que seja a resposta, e por mais racional que seja a sua resposta ou seu argumento, se você quer ter seus olhos abertos, você precisa questionar os seus sentimentos. Por mais que você diga, Senhor, sim, eu tenho razão de estar triste. Sim, Senhor, eu tenho razão. O Senhor não viu que faleceu um ente querido, um grande amigo. O Senhor não viu que eu perdi o emprego. O Senhor não viu que eu passei por isso, por isso e por isso. Mesmo assim, a pergunta será a mesma. O que te aflige? Por que você está desesperado? Por que você se permitiu, por conta disso que lhe ocorreu, a entrar nesse poço profundo de amargura? O que há de errado com os teus sentimentos? Meu querido, se você quer ter seus olhos abertos, você precisa concordar com Deus, quando Deus lhe pergunta, o que te aflige? Qual é a razão do teu desespero? Qual é a razão da tua tristeza? E desta tua agonia? E por mais que a resposta esteja de bate-pronto, você deve concordar com Deus, sim. Morreu alguém,
perdi o emprego, perdi o dinheiro, perdi tudo, não tenho direção, mas mesmo assim, eu questiono este sentimento que está me levando para o fundo de poço. Porque, na verdade, se eu não questionar este sentimento, eu vou concordar com este sentimento, eu vou alimentar este sentimento, e este sentimento não me levará para lugar seguro. Por isso eu concordo com Deus. O que há de errado comigo? Eu devo fazer como o salmista. Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, porque ainda o louvarei. É isso que o salmista faz. Ele questiona o seu próprio sentimento. Porque estás abatido, ó minha alma. Talvez você tenha chegado aqui hoje esperando uma resposta. E a resposta está vindo para você. Mas essa resposta, ela vem na sequência de algumas decisões que você toma. Talvez a resposta não venha durante a pregação. Mas se durante a pregação você ouvir essa primeira direção, o que te aflige, Wilson? O que te aflige, Antônia? O que te aflige, José? Por que a sua alma está assim? E por mais que você tenha motivos para estar assim, mas questione as suas razões. Porque este é o processo pelo qual Deus há de te levar para lá na frente, talvez na saída aqui da rampa, teus olhos se abrem. Oh Deus, como é que eu não vi isso antes? Eu mudei o meu sentimento e Deus abriu meus olhos. O que a aflige, Agar? Deus questiona o nosso sentimento, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, Ele corrige o nosso sentimento. Na sequência, o anjo fala, não tenha medo. Uma coisinha simples, né? Mas ele está corrigindo o teu sentimento. O que a aflige? Não tenha medo. Eu senti isso esses dias, fui chamado para orar por alguém no hospital, e na parte de baixo ali da recepção, as pessoas estavam chorando porque o estado do rapaz era realmente crítico. E cheguei àquela sensação estranha de muito choro. E a esposa do rapaz também chorando. E depois de um tempo consegui subir com a esposa. E quando estava no corredor, vi que ela chorava muito. E a única coisa que me veio na mente foi a história de Jairo, quando Jairo pede para Jesus ir na casa dele, porque a filhinha dele estava quase morrendo, e no meio do caminho os amigos de Jairo chegam para dar uma notícia, olha, não incomodes mais o mestre, porque a menina já morreu. E Jesus percebe que Jairo se perturbou, e Jesus olha para ele e fala, não tenha medo, só creia. Então, quando eu estava indo para o quarto, orar para aquele rapaz, e a esposa estava do meu lado direito, eu me lembrei dessa passagem, e vi que ela estava chorosa, eu disse para ela, olha, não tenha medo, tenha paz, tenha fé, vamos juntos, tem mais alguns passos, e de novo falei alguma coisa relacionada a isso, não tenha medo, tenha segurança, tenha paz, vamos lá. Conseguimos entrar no quarto, e oramos. Ela se ajoelhou, bonitinha, orando pelo marido, e nós ali chamando a vida, volte para a sua casa, volte à saúde. Com a fé no nosso coração, de que nós tínhamos que ter um sentimento diferente, de que nós tínhamos que ver um outro quadro, diferente do quadro que naturalmente veríamos numa condição daquela. E comecei a pedir a Deus que nos desse a visão e a fé e a ausência do medo, que nos desse a coragem para orar por ele. Qual a alegria, ontem quando a Bel me passa o áudio dele mesmo, né, agradecendo as orações, ele mesmo, que até então ele estava ainda num coma induzido,
E ele dizendo, olha, há uma longa jornada ainda, não saí do hospital, vamos ter uma caminhada, mas que alegria poder ver a situação da angústia, da tristeza, para ouvir a voz dele dizendo, obrigado pelas orações, continue orando, e eu creio que Deus completará a obra na vida daquele jovem. Mas o que eu quero dizer é que, para que os seus olhos se abram, em primeiro lugar, você precisa questionar os seus sentimentos. Mas em segundo lugar, você precisa corrigir os seus sentimentos. E Deus vai mostrar para você o que você não deve sentir. Em oposição a isso, o que você deve sentir. Quantos vão colocar em prática isso, em nome de Jesus? Você está feliz por isso? Então dê um sorriso para o seu vizinho e diga, não tenha medo de nada. Diga isso para ele. Não tenha medo. Não tenha medo da segunda-feira. Amém. Só faltou alguém falar, fala Deus. Não tenha medo da segunda-feira, não tenha medo de chegar no seu local de trabalho. É mais um dia na graça do Senhor, na bênção do Senhor. Mudar o sentimento, mudar a forma de você sentir, mudar a forma de você ver as coisas. O que a aflige, o que te aflige quando você entra num carro, o que te aflige quando você pega o ônibus. Eu tinha pavor de ônibus. Eu tinha um medo de ônibus, porque quando pequeno fui para o Play Center, e o ônibus lotado, e o ônibus quase que tombava de um lado para o outro, e eu vivi com aquele trauma, o ônibus vai tombar e vai tombar. Não tenha medo do ônibus, não tenha medo do metrô, não tenha medo da igreja, não tenha medo de Deus. Deus vai mudar os seus sentimentos, e Ele questiona os seus sentimentos, e Ele corrige o seu sentimento. Se você quer ter seus olhos abertos. Não tenha medo. Terceiro lugar, caminhando para a abertura dos nossos olhos. O anjo informa a realidade espiritual. Como ele informa? Deus ouviu o choro do menino. Diga glória a Deus. Bem forte esse glória a Deus. Agar precisava ser informada. Deus ouviu o choro do menino. Ela estava à distância de um tiro de flecha. Talvez ela tivesse sim ouvido o choro do menino, mas quanto mais ouvia, mais ela se agoniava e mais ela se angustiava. Sou a única que ouve o choro do menino. Até que o anjo informa, Deus ouviu o choro do menino. Mas o que está implícito nesse ouvir o choro do menino? Aquele menino estava em aliança com Deus, porque ele era filho de Abraão. Ainda que Ismael não fosse o filho da promessa, mas pelo simples fato dele ser filho de Abraão, e de Abraão estar em aliança com Deus, então aquele menino estava em aliança com Deus. Veja que não é o choro de Agar que Deus ouve, é o choro do menino, porque o menino está em aliança com Deus, só que Agar, no obscurecimento da sua visão, ela não vê nada, ela não enxerga nada, até que vem o anjo e abre o seu entendimento dizendo, Deus ouviu o choro do menino. E por que Deus ouviu? Porque Deus ouve o choro daqueles que estão aliançados com Ele. E como eu gosto sempre de trazer uma boa notícia, o pastor Esdras sabe disso, quero te dar uma boa notícia. Se você está em Cristo, você está em aliança com Deus. Deus vê o teu choro. Deus vê o choro do teu menino. Deus vê o choro da tua menina. Deus
contempla a sua realidade espiritual, porque você está em aliança com Deus em Cristo Jesus. E o que o anjo faz, em preparação para a abertura dos olhos, é trazer essa informação. Por que você veio a este culto? Porque Deus está lhe informando. Porque Ele quer que seus olhos se abram. E para que seus olhos se abram, você precisa ser informado, você precisa ser questionado nos seus sentimentos, você precisa ser corrigido nos seus sentimentos, você precisa ser, e eu também, precisamos ser informados acerca da realidade espiritual, porque quando vem a informação dos céus, não a informação do mundo, a informação do mundo diz que a gente está perdido, mas a informação de Deus diz que nós estamos salvos, que há uma porta, que há uma saída, que há uma direção. E essa informação que vem dos céus, que alimenta o seu coração e prepara o caminho para que seus olhos se abram. Agar precisava dessa informação. Deus ouviu o choro do menino. E esse menino está em aliança com Deus. Na sequência, o que o anjo diz? Ele direciona quanto ao que fazer. Olha a palavra do anjo. Levante o menino e tome-o pela mão. Glória a Deus. Meu amado, todas estas coisas vão contribuir para que nossos olhos se abram. Primeiro, nosso sentimento é questionado, depois nosso sentimento é corrigido, depois somos informados da realidade espiritual, mas agora algo extremamente importante é que a palavra vem para nos direcionar quanto ao que fazer. Quando você ouve uma palavra, Deus vai dizer, pega ou larga. Deus vai dizer, volta ou siga adiante. Eu não sei qual é a realidade em que você se encontra. No caso de Agar, o que Deus disse para ela foi o seguinte, olha, vai, pega o menino pela mão, você está distante dele, volte para ele, tome-o pela mão, essa é a direção que eu te dou. Para Abraão, Deus falou outra coisa, deixa o menino ir. Por quê? O que Deus fala para mim, não é a mesma coisa que Ele fala para você. A minha experiência é diferente da sua. Para uns Ele vai dizer, volta e pega. Para outros Ele vai dizer, larga e siga adiante. Não há uma fórmula definida. O que você precisa é desenvolver comunhão com Deus, a fim de ser direcionado para cada momento particular e específico da sua vida. Em alguns momentos Ele dirá, volte atrás. Em outros momentos Ele vai dizer, larga, siga adiante. O mais importante é saber que para que a gente possa ter nossos olhos abertos, a gente precisa ter a direção específica do que Ele quer para a nossa vida. E é nessa hora que a oração do Pai Nosso continua sendo uma chave em nossas vidas. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É a tua vontade, é o que o Senhor quer. Apenas abra os meus olhos para que eu possa perceber se é para voltar e pegar ou se é para largar e seguir. Mas com certeza Ele vai direcionar quanto ao que você precisa fazer. Mas em último lugar, até antes de abrir nossos olhos, Ele revela o propósito. Você vai sair daqui decorando essa pregação. Diga, primeiro, questione o seu sentimento. Em segundo lugar, corrija o seu sentimento. Em terceiro lugar, Deus nos informa a realidade espiritual. Em quarto lugar, Ele nos direciona quanto ao que fazer. E em quinto lugar, Ele revela o propósito.
Olha só que coisa linda. Ele direciona, levante o menino e tome-o pela mão, mas agora ele revela o propósito acerca do menino, porque dele farei um grande povo. Glória a Deus. O que prepara o caminho para a abertura dos olhos? O entendimento de que Deus tem um propósito. Por mais estranha que seja a situação, mas pergunte a Deus: Senhor, qual o propósito? Qual o propósito dessa viagem? Qual o propósito desse ocorrido? Qual o propósito desta realidade? E então, quando Agar olhou para aquele menino ao pé daquela árvore, não era mais um menino solitário, desamparado, nem sedento. Ela conseguiu olhar para ele e ver uma nação. Porque ela viu o propósito. Como nós nos perdemos porque não conseguimos enxergar o que está por detrás das situações da nossa vida. Qual o propósito? Porque o Senhor permitiu que eu tivesse um filho numa condição de saúde limitada. Só consigo ver doença. Mas Deus quer que você veja o propósito. Pega o menino, levanta-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Eu tenho um propósito para ele. Eu tenho um propósito para ela. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho um propósito na sua família. Eu tenho um propósito no seu ministério. Você não consegue ver, mas eu consigo ver. E porque você não consegue ver, questione o seu sentimento. E porque você não consegue ver, corrija o seu sentimento. E porque você não consegue ver, receba a informação do alto acerca daquilo que você não consegue ver. Em quarto lugar, receba a direção de Deus, justamente porque você não consegue ver, então você precisa de que Deus te direcione quanto ao que fazer. Mas em quinto lugar, porque você não consegue ver, receba a direção acerca do propósito que não está claro para você, mas que se tornará ao longo dos anos. E então quando você reúne todos esses elementos, de que acabei de falar, e que você combate os primeiros, de que também falei agora há pouco, o deserto, o desespero, a desistência e o desamparo. Quando você vence essas barreiras, e que você absorve a maneira de Deus trabalhar na sua vida, nesses 5 pontos que eu compartilhei. Então, como resultado e como desfecho disso tudo, Deus vem e destampa, abre os seus olhos. E é interessante que o texto bíblico fala acerca disso. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Por que não viu antes? Porque esses entraves emocionais, porque esses obstáculos espirituais estavam diante dos seus olhos e ela não conseguia ver. Por isso, meu querido, hoje, deixa Deus abrir seus olhos. Primeiro, para você entender que você é pecador e que está perdido, perdidinho, sem Jesus. Deixa Deus abrir seus olhos, para você ver que a única saída para a sua vida é Jesus Cristo no seu coração. Está perdido, em todos os sentidos. Por mais que você não se veja assim, mas espiritualmente falando, você está perdido. Deixa Ele te abrir os olhos, porque financeiramente falando, você tomou rumos errados na sua vida, e você não tem conseguido acertar, não tem acertado a mão, está perdido. Profissionalmente talvez, financeiramente talvez, perdido nas relações familiares, perdido como pessoa,
Você não consegue se ver, se entender. Está confuso em relação à sua identidade. Você precisa que seus olhos se abram. E então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Ela precisou passar por um processo de desobstrução do caminho para que ela se encontrasse num deserto. Para ali poder enxergar aquilo que era o mais importante e que era aquilo que Deus queria que ela enxergasse. Então, se Deus tem te tirado algumas coisas importantes na sua vida, é porque nós chegamos no tempo dos abalos, de que nos fala a carta de Hebreus, que chegará um tempo em que as coisas que são abaláveis serão abaladas. Você tem que concordar comigo nessa oração. Eu tenho orado dessa forma: Senhor, tudo que é abalável, abala mesmo, para que fique firme somente o que é inabalável. Tua pessoa, tua palavra. Mas tudo que é removível, remove. Para que permaneça somente aquilo que precisa permanecer diante do meu olhar. Vou orar por você também, jovem, que está escolhendo a moça para casar. Você, moça, que está escolhendo o rapaz para casar. Para que você possa ter olhos somente para a pessoa certa, que Deus há de separar para você. Que você não tenha olhos para as pessoas erradas. Que seu coração não se incline para o engano. Então, não estranhe se de alguma forma Deus te colocar num deserto, num vazio nessa área. É porque Ele quer remover tudo aquilo que é removível, para que fique somente aquilo que é o certo, que é o permanente, que é o estável para você. Eu dou graças a Deus porque Deus fez isso na minha vida. E me deu o melhor do que Ele podia me dar. E esse melhor do que Ele podia me dar, eu casei com essa pessoa. Tive olhos abertos para isso, com a graça de Deus. Com isso, eu quero dizer que você tem que ser um jovem de oração, como eu fui um jovem de oração. Com isso eu quero dizer que você tem que amar a palavra de Deus, como eu amei a palavra de Deus na minha idade. Que não tinha olhos para outra coisa a não ser para a Bíblia. E lia, e orava, e desejava. E então, quando entrei por esse caminho, Deus abriu meus olhos e eu vi a minha princesa e eu me casei com ela. Mas eu quero dizer, meu amado, que se você não tiver olhos para Deus, você vai ser iludido, confundido. Muitas vozes vão se passar no seu caminho para lhe atrair. Isso que eu digo em relação a relacionamentos, eu digo em relação a trabalho, a emprego, a profissão. Tantas propostas boas, mas Senhor, dá-me olhos para aquilo que Tu tens para a minha vida. Porque na verdade, o que eu preciso não é de emprego, eu preciso de Ti. O que eu preciso não é de namorada, eu preciso de Ti. O que eu preciso não é de família, eu preciso de Ti. O que eu preciso não é de status, eu preciso de Ti na minha vida. E se eu tenho ao Senhor na minha vida, então todas as demais coisas me serão acrescentadas. Esposa, filhos, trabalho, dinheiro, provisão. Mas Tu és a base de sustentação. Posso viver sem qualquer uma dessas coisas, mas eu não posso viver sem Ti. De todo o meu coração, eu gostaria que você compreendesse o espírito dessa palavra, o espírito desta pregação. De todo o meu coração, gostaria que você mergulhasse numa dimensão de intimidade com Deus, para que seus olhos se abram.
E mesmo andando nesse mundo mal em que nós vivemos, você possa ter holofotes no seu olhar. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E quão grandes serão essas trevas. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé.